Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Leveza de Ser. Eu sou a Camila, como vocês estão? Se é a sua primeira vez aqui no canal, sinta-se em casa, à vontade, confortável. Eu espero que através do meu conhecimento, das minhas experiências vividas aqui na minha prática profissional e na minha vida pessoal, eu possa lançar luz sobre as questões aí que você vem tentando resolver, responder e descobrir, né, sobre si mesmos. A astrologia kármica é uma ferramenta incrível no auxílio do caminho evolutivo do autoconhecimento. Super indico a todos, não só porque eu utilizo ela como psicoterapeuta transpessoal, mas aplico na minha vida, aplico, né, na minha realidade. Então, sou prova que viva para falar sobre isso. Inclusive, convido vocês a me seguirem no meu Instagram, @levisadeser2021. Aqui embaixo, no quadro de descrição, tem o link do meu Instagram. Você clicou aqui, você já me segue lá, por favor. Eu peço, compartilhe e diga nos comentários o que vocês acharam do vídeo, o que mais vocês gostariam de assistir aqui no Leveza de Ser. Eu, além de astróloga, como falei, sou psicoterapeuta junguiana e sou taróloga e sou professora espiritual, então eu ajudo as pessoas, de fato, a mergulharem, investigarem a verdade mais profunda de seus seres, né? Que é isso que a gente está fazendo, é isso que a gente veio fazer aqui, né? E assim como também a gente tem como missão descobrir os nossos dons, os nossos talentos e como propósito levá-los e compartilhá-los com o mundo, exercendo aí a nossa função de ajudar a humanidade a se elevar de alguma maneira. E isso não precisa ser algo, pode ser algo grandioso, mas pode ser algo também muito simples, mas grandioso pra gente. Então, às vezes a pessoa fica buscando o propósito, eu tenho que descobrir a cura, ou não sei o quê. Não é assim que funciona isso não, né? Somos os seres mais importantes para nós mesmos, então tem que fazer sentido pra gente, em primeiro lugar. E tem que, de fato, ajudar que a gente leve uma vida que tenha sentido mais para nossa individualidade, para o nosso self, tá? Bom, eu nesse vídeo vou falar sobre o fundo do céu, um ponto no mapa. Vou falar, enfim, o fundo do céu é um ponto que a gente, no mapa da astrologia tropical, no nosso mapa natal, na análise e interpretação, eu, quando sou contratada para ler o mapa pelo cliente, eu olho o fundo do céu para entender de onde ele vem, quais são as raízes. Se a gente entender a vida como se fosse uma árvore, o fundo do céu é como se fossem as raízes dessa árvore que, se bem, né, plantada, semeada, cuidada, alimentada, nutrida, forma uma árvore, uma copa maravilhosa, estruturada, forte, né, saudável, enfim, que vai gerar frutos, tá? Então, fazendo essa analogia para expandir a nossa capacidade de compreensão. Agora, quando eu olho para o mapa kármico, eu vou buscar ali, lógico, a real natureza do indivíduo e como, e de fato, quais são os padrões ancestrais desse indivíduo, olhando o signo que está na cúspide da casa 4, né? Olhando se tem algum planeta dentro dessa casa 4, os aspectos que esse planeta faz com outros planetas. Isso vai dizer bastante, vai ajudar a gente a montar o quebra-cabeça sobre quais são os padrões ancestrais do indivíduo que ele é convidado a romper, a quebrar. Vai falar também dos ciclos emocionais que essa ancestralidade viveu e que moldou a pessoa
de acordo e através da sua ancestralidade, mostrando aí de alguma maneira os mesmos traumas geracionais carregados, né, de uma linhagem atrás da outra, tá? É através da casa 4 que a gente analisa o mapeamento genético da ancestralidade. A gente entende melhor do que aquele indivíduo está carregando ali, vida após vida, e quais são os padrões ancestrais que ele veio ser convidado a romper para poder seguir em direção, né, de fato, caminhar em direção à jornada da casa 10, que indica a vocação, a carreira, o sucesso para esta pessoa nesta vida de agora, nesta encarnação atual e no que ele veio fazer nesta terra, tá? Então, isso olhando de forma prática para a existência atual. Casa 10 a gente faz essa leitura. Então, a escada evolutiva que ele veio subir até chegar. E por que a gente vai ler aqui a casa 4, o fundo do céu do indivíduo? Porque são as raízes ancestrais que inconscientemente impactam esse indivíduo inconscientemente e talvez de forma inconsciente ele mantenha aqueles padrões até por ordem de pertencimento. De dizer, olha, eu sou dessa família, eu pertenço, então inconscientemente ele carrega aquilo. Então a gente traz isso para a consciência, para o indivíduo conseguir se elucidar. Eu não posso mudar, eu não posso melhorar, eu não posso romper com algo que eu não sei o que é. Então, trazer à luz da consciência, revelar isso para o indivíduo é o primeiro caminho para ele entender as mudanças que devem ser feitas. O que está mantendo ele, às vezes, ali aprisionado numa repetição de ciclos ancestrais. Traumas geracionais que ele inconscientemente está carregando e repete. Então a gente traz para a consciência, traz luz, ilumina, ele entende, ele vai pesquisar mais sobre o assunto, ele vai elucidar, ele vai começar a montar o quebra-cabeça pessoal dele, vai começar a fazer sentido. E nisso ele pode se colocar apto a aplicar as transformações necessárias. Em alguns casos, são traumas emocionais, ancestrais profundos. O indivíduo vai precisar de ajuda profissional, terapêutica, psicológica, para alguns até mesmo psiquiátrica. Enfim, cada caso é um caso. A gente está fazendo um vídeo aqui para todas as pessoas que acessam. Então, o indivíduo vai precisar buscar ali dentro do mapa dele, né? Para quem precisar de algum auxílio profissional, contratar os meus serviços. Além de tudo, eu desenvolvi uma abordagem psicoterapêutica inovadora, enfim, mais ligada a esta parte espiritual e das curas dos traumas, das feridas emocionais, utilizando diversas ferramentas que ajudam muito. Eu trabalho, assim, efetivamente com esta abordagem. Em 2025 fazem 4 anos que eu aplico isso, então eu posso dizer assim, que pessoas que, que sofrem de diversos tipos, né, de questões, tanto espirituais quanto psicológicas, sofrem de alguns transtornos das mais diversas esferas, enfim, conseguem, lógico que com comprometimento, trabalho árduo, investigação. Primeira coisa, gente, é a consciência na vontade de querer mudar, de querer curar, de querer transformar, de querer evoluir. A pessoa precisa estar determinada, né? Então, para qualquer tipo de tratamento, a pessoa precisa se determinar. A pessoa precisa chegar a um ponto, muitas vezes a pessoa precisa chegar num ponto que ela fala, não aguento mais, né? E não é porque as circunstâncias externas estão me forçando.
é porque a minha alma tá gritando por aquilo. O meu espírito tá sussurrando para mim. Eu tô sofrendo, eu tô em sofrimento, eu tô em dor, então a pessoa tem que ter esse despertar por ela, né? Nenhum tipo de tratamento, de cura, de evolução, não é forçado, né? O indivíduo, ele tem que tomar, de fato, essa consciência e fazer esse movimento por ele. Muitas vezes um amigo, um parente, os pais, um cônjuge, o esposo, às vezes, né, a esposa, levam isso, iluminam a pessoa, olha, você já procurou, você já fez? Aí sim, através de um convite, mas nunca forçado. A pessoa, ela tem que ir nesse movimento por ela, é a alma dela, é o espírito dela, cada uma que é autorresponsável pelo seu. Então a gente tem que ter essa consciência também, tá? Nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre o fundo do céu em Gêmeos e o caminho de direção é para o meio do céu em Sagitário, é o eixo Gêmeos-Sagitário, tá? Então eu vou falar sobre as questões ancestrais, o padrão ancestral do fundo do céu em Gêmeos. E aí, em outros vídeos eu já falei, vou falar nesse também, tá? A pessoa que tem um fundo do céu em Gêmeos e um meio do céu aqui, né, em Sagitário, cada mapa vai cortar ali o meio do céu em 1 grau, o fundo do céu em 1 grau. 1 grau em cima do signo de Gêmeos, todo mundo tem Gêmeos no mapa. Tô falando especificamente para quem tem a casa 4 lá, cortando a cúspide da casa 4, cai em cima de algum grau aqui de Gêmeos. E aí, o ascendente aqui, ele vai ter ele vai ter aqui os signos, né, mutáveis. Então, ele vai ter o mutável de ar, que é Gêmeos. Ele vai ter o mutável de ar aqui, de fogo aqui, que é Sagitário. Então, ele vai ter aqui provavelmente um mutável de peixes, de água no ascendente, e o descendente, o mutável de terra, que é Virgem. Mas não necessariamente. Às vezes a pessoa tem o fundo do céu aqui em Gêmeos e o ascendente não necessariamente pode ser num signo antes ou num signo depois. Então, o ascendente ele pode ser ou em Áries, na verdade, depois, né? Pode ser ou em Áries ou pode ser em Aquário também. Enfim, tá? Aí, lógico que pode mudar aqui e você vai assistir depois o que você tem, o signo que você tem no fundo do céu no outro vídeo. Às vezes não tá nesse, mas eu vou fazer o fundo do céu para todos os signos, tá? Então, não se desespere. Ah, não, meu fundo, eu tenho ascendente, meu fundo do céu às vezes cai aqui, mas meu ascendente, ou eu tô falando peixes aqui, provavelmente, para quem tem o fundo do céu em Gêmeos, que é um signo de ar mutável. Aqui talvez vai ter peixes, que é um mutável de água, mas pode ser que para alguns caia em Aquário ou Áries, que vai depender do grau que é cortado aqui a cúspide, tá? Bom, enfim, então a gente vai entender um pouquinho desse eixo Gêmeos, Sagitário, fundo do céu, 4ª casa, cortando em Gêmeos e meio do céu em Sagitário. Eu vou falar especificamente dos padrões a serem rompidos, da história, né, que a pessoa aí carrega através da ancestralidade dela, de vidas passadas, tá? E o caminho, a direção é para Sagitário. Sua herança ancestral é uma leitura comentada, porque são muitas informações, então algumas informações eu acabei escrevendo aqui, mas digitei outras, então vamos lá.
A sua herança ancestral com o fundo de céu em Gêmeos constitui uma família numerosa, muitos irmãos, primos, tios, tias, sobrinhos, sobrinhas, vivendo sobre o mesmo teto com grande influência uns sobre a vida dos outros. O seu desejo por quietude, nunca atendido, ecoava dentro de ti, sempre interrompido por alguma manifestação alheia. A interferência dos parentes era demais. Falavam muito mais do que faziam, mas não saíam do lugar. Então, geralmente que tem esse fundo de céu em Gêmeos vem de um padrão ancestral, de uma constituição da ancestralidade, de uma família muito numerosa e que geralmente, né, as pessoas ali estão sempre juntas, aglomeradas. Um lar dinâmico, mas que não fez ou não faz a pessoa desenvolver grande, que fez ou faz a pessoa desenvolver grande instabilidade emocional por conta de muito movimento, de muita influência. Ao mesmo tempo que levava a pessoa a desenvolver versatilidade e uma maneira diferente de enxergar a vida. Instigado por tanto movimento e comunicação, a pessoa cresce como um adulto instável, hiperativo, cheio de ideias e imaginação. A imaginação é essa que contribui para a capacidade de ver o futuro, pois a idealizava como uma situação que iria se desenvolver e a projetava no amanhã. Foi considerado um clarividente poderoso devido à imensa capacidade de visualizar os eventos através de suas inspirações mentais. Dava a impressão de que falava com coisas e objetos, mas apenas lia os sinais à sua volta com eficiência, identificando o momento certo de investir ou bloquear uma situação. Na verdade, a pessoa não vivia apenas no mundo físico, onde os obstáculos impedem a realização dos sonhos, mas também no mundo dos conceitos, em que a força do pensamento muda o universo. Então aqui uma ancestralidade que vivia de grande estimulação mental, intelectual, devido a esse movimento, a esse falatório, a essa estimulação, né, mental, oral. O problema é que tudo isso deixava a pessoa bem confusa. Sua paranormalidade assustava e era capaz de sentir o que os outros estavam pensando a quilômetros de distância, além de transmitir seus pensamentos para quem quisesse. Ficou dividido entre duas realidades e não sabia em qual acreditar. Na tentativa de aprofundar-se cada vez mais no intelecto, passou a falar sobre suas ideias de transformar o mundo em um lugar melhor através do pensamento positivo. As pessoas começaram a acreditar, mas a sua mente múltipla, inquieta, tagarela, tinha consciência de que tudo tem dois lados e você não conseguia controlar a entrada de pensamentos negativos que exigiam equilíbrio na balança da vida. Viveu uma guerra entre o concreto e o abstrato. Acabou se perdendo no meio de tantas ideias dispersas e foi considerado uma farsa. Sim, a pessoa precisa se comunicar, mas para romper padrões ancestrais, será necessário percorrer o caminho em direção ao meio do céu em Sagitário, a buscar a conexão com seu espírito e com suas emoções, para que a mente possa aceitar a complexidade dos dois mundos, ou dos seus mundos, já que é o sentimento e o espírito e não a razão que entende a diversidade da alma sem questionar. O padrão ancestral a ser rompido pelo fundo do céu em Gêmeos é o excesso de racionalização, curiosidade e desconexão emocional e espiritual.
Então, é uma pessoa extremamente racional, mas sem emoção, sem conexão emocional e sem conexão espiritual. Com muitas influências de muita superficialidade de falatório, de família, de uma comunicação nada realmente nada embasada em mais profundidade, nem de estudo, nem de conhecimento, nem de sabedoria superior. É muito trivial, é muito superficial. Inclusive, esse padrão do fundo de céu da casa 4 em Gêmeos, né, tá ali no eixo da Gêmeos Sagitário, tá no eixo kármico, o karma da palavra e o karma do conhecimento, da influência excessiva com o fundo do céu em Gêmeos, de parentes e família, né? E às vezes de usar a palavra com base, né, em verdades, tá? A família, a ancestralidade carrega isso. Tem o dom de enganar com a palavra, às vezes de pregar, mas como tem uma habilidade, uma versatilidade muito grande, pode levar a confundir as outras pessoas, pode levar realmente a dissimular ou a persuadir, tá? Então isso tem que ser rompido. Aquietar a mente, dar grande importância à saúde mental e ao equilíbrio mental. Precisa aprender a ter um pensamento por vez e a se libertar da obsessão em acumular informação, né, aleatória, trivial, mas por fim não colocar nada em prática. Então é uma pessoa que pode acumular muitos cursos, muitos aprendizados e não usá-los para nada, efetivamente. O caminho que deve percorrer em direção ao sucesso na Terra, a casa 10, o meio do céu em Sagitário, é uma verdadeira jornada, uma busca de luz verdadeira. Depois de passar linhagens e linhagens, gerações e gerações, acumulando informações e dados, chega a hora de encarar de frente as implicações que todo esse conhecimento concede. Conhecimento traz responsabilidade e necessidade de vivê-lo na prática. Não basta somente repetir, pregar. Tem que entrar na maioridade espiritual e dar o grande passo que é o de ser o que se acredita. Que é uma questão do caminho da escada evolutiva de Sagitário, é viver na pele aquilo que se acredita, diante da fé, da expansão dos horizontes, da expansão da consciência. Ensinar pela prática e não mais pela pregação ou pela enganação. Tornar-se verdadeiramente o que se é. Buscar expansão e elevação na vida. Então, né, quando a gente olha para o fundo do céu, o signo que está lá, os planetas que estão dentro da casa 4, os aspectos que esses planetas fazem um com os outros, lembrando que os aspectos são as conversas entre os planetas. Aqueles risquinhos, né, azuizinhos, são conversas positivas, legais, favoráveis, e aqueles risquinhos vermelhinhos são as quadraturas, são as oposições, que são as conversas conflituosas, desafiadoras, desfavoráveis que os planetas fazem entre eles. Então, observar, entender, discernir o que a gente tem no nosso fundo do céu, é entender esse padrão ancestral que a gente é convidado a romper, para se elevar em direção ao signo que nós temos no meio do céu, casa 10. Com o Sagitário lá,
assim, as circunstâncias, né, da vida vão levar a gente a se elevar, expandir a consciência, se espiritualizar e a desenvolver sabedoria, verdade, Sagitário. Então, romper com o contrário, Gêmeos. Trivialidade, superficialidade, né? Ficar na fofoca, na curiosidade, no diz que me diz, na parentalhada, né? Geralmente é aquele indivíduo que fala, não, vou romper com isso aqui e vou estudar, vou me elevar, vou estudar idiomas, vou ser o primeiro a concluir uma graduação, vou para o exterior, né? Vou ser um professor, um mestre acadêmico, né? Então, a gente tem que entender que o que a gente traz aqui, ó, no fundo do céu, na casa 4, são as observações, os traços de personalidade que nos mantêm absorvidos nos antigos padrões kármicos familiares ancestrais. Tem que romper com esses traços de personalidade e que eu absorvo através da minha ancestralidade, né, de geração para geração. Então, quando eu compreendo o que eu tenho aqui, eu entendo quais são esses traços de personalidade que me mantêm ali absorvido nesses antigos padrões kármicos. E aí eu desperto para a direção correta e a jornada, o caminho que eu tenho que fazer para essa jornada, né, de elevação, de realização aqui, que é a casa 10, é o que eu tenho que desenvolver, o caminho que eu tenho que seguir é o oposto para ascensionar, para me realizar. E para alguns alcançar o sucesso. A história do sucesso é bem relativa, né, pessoal? Vou fazer um vídeo sobre isso, né? Porque aí entra o Nodo Norte, que é o propósito, caminho de evolução espiritual, que não é o daqui da Terra. Tem muito que se fala ainda disso, né? Aliás, sucesso não significa felicidade nem realização pessoal. Senão a gente não teria tantas histórias aí no mundo, né? Tanta gente que, nossa, tem dinheiro, tem reconhecimento profissional, mas às vezes não tem essa realização, nem essa felicidade pessoal, né? Que é muito importante. A gente tem várias áreas da vida, a gente deve tentar encontrar o equilíbrio. O segredo é o equilíbrio entre tudo isso e entre a matéria e entre o espírito, essa harmonia. A beleza está nessa harmonia. Enfim, até a próxima. Se inscreva, compartilhe, gratidão. Espero ter ajudado de alguma maneira, da melhor forma possível, sempre. Namastê. Bye.